Bom dia a todos. Como o Luciano falou, realmente está um dia maravilhoso. E que Deus abençoe a sua igreja, né? Abençoe a todos os presentes. Abençoe aqueles que por algum motivo não teve a oportunidade de estar aqui para estar congregando com a igreja. A última vez que eu preguei, que eu vim dar a mensagem, quem lembra, falei de Isaías 53, onde o profeta Isaías faz a profecia da vinda do Filho de Deus e da sua missão e o que ele iria passar. E não seria fácil para ele. Iria ter que ter determinação e foco naquilo que ele iria fazer por todos nós. E hoje eu queria falar sobre esse mesmo homem, Jesus Cristo. Para mim, é um privilégio. Você pode falar de vários assuntos aqui. E realmente podem ser assuntos relevantes, que vai fazer muita diferença em nossas vidas. Mas quando nós falamos de Cristo Jesus, isso é a essência da Bíblia. Porque Jesus Cristo é o nosso alvo. Sermos como Ele. Claro que não vamos conseguir. Somos imperfeitos. Mas nosso alvo é ser como Ele. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Santo e amado Deus, louvado e glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Te adoramos e te exaltamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado, derramando a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. E agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos para te adorar. E que nesse momento o Senhor possa falar através do teu servo, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, Pai, seja exaltado, que possa realmente fazer diferença em nossas vidas, e essa diferença nós possamos trazer e usar e viver para honrar e glorificar o Senhor. Ó Deus, te adoramos e te damos graças, em nome santo de Jesus. Amém, Pai. Lá em Lucas, capítulo 4, do trecho de 14 a 22, certa vez Jesus estava em Nazaré, nesse trecho cita, cidade onde tinha sido criado, né? E lhe deram a oportunidade de falar na sinagoga, né? Então ele leu um trecho do profeta Isaías e disse que as escrituras estavam se cumprindo naquele dia, né? Em sua vida. E esse trecho é lá em Isaías capítulo 61, versículos 1, né? Lá em Lucas capítulo 4, de 14 a 22, exatamente o versículo 18, ele cita esse trecho de Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, né? Lá nesse trecho de Isaías 61, ele diz, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. A mensagem da cruz que eu queria falar é uma mensagem de libertação. Esse mesmo trecho de Jesus cita sobre as boas novas, sobre restauração, sobre liberdade e a abertura de prisões aos presos. Essa abertura de prisões aos presos, ele não está dizendo que ele vai lá numa prisão e abrir a cela e soltar os presos. Não. São prisões que nós temos dentro de nós, nossos corações. Receios, medos, são desse sentimento que Jesus está falando.
Esse versículo do livro de Isaías refere-se à obra de Jesus, a obra que Jesus veio fazer aqui na terra. E ele se dedica de forma incansável, né? Determinado, como já tinha falado. Ele tinha foco no que iria fazer. Aqui na escola dominical hoje eu fiquei sabendo de um possível fato. Renato compartilhou que não é certeza, mas provável certeza, de que durante esses 3 anos que Jesus fez de evangelização após o seu batismo, ele tem andado até 50 mil quilômetros, provavelmente. Esse homem tinha foco ou não? Tinha objetivo ou não tinha? Andou. Ele não viajou de carro, de bicicleta, de moto, de avião. Não. Andou. Se dedicou, se determinou a fazer o que ele tinha por fazer. Pelo que o seu pai tinha pedido para ele fazer. Ele manteve o foco. Teve um objetivo. A obra de Jesus foi uma obra completa. Não foi feita pela metade. Ele veio trazer, através da sua morte na cruz, como diz no versículo de Isaías 61:1, nos libertar de toda prisão e nos trazer a restauração física, emocional e principalmente espiritual. Numa escala começa física, emocional e espiritualmente. Deus cuida de nós em todas as instâncias da nossa vida. Ele não faz nada pela metade. A mensagem da cruz traz então libertação. Do que Jesus quis nos libertar? Jesus quis nos libertar do império das trevas, do mal deste mundo. Porque o mundo, já diz, jaz no maligno. Colossenses 1, versículos 13 e 14, lá fala: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. A Bíblia é clara. Ela nos mostra que só há 2 opções, ou melhor, 2 governos nesse mundo. Qual? Você está debaixo do império das trevas ou debaixo da autoridade de Jesus. Não queira estar em cima do muro. O muro já tem dono e não é Jesus. Você está lá ou está aqui. Não queira estar em cima do muro. Temos que ter opinião. Fazer uma escolha. Não fique em dúvida. Faça a sua escolha hoje. Já no reino da luz, Jesus, ele reina através, hoje aqui, os seus servos, é a igreja, os anjos. Esse é o reino de Jesus, aqui na terra. Nós somos o reino do Senhor aqui. O que muita gente desconhece é que todos nós nascemos errados. Infelizmente. Ou seja, nascemos do império das trevas. Espiritualmente falando, ninguém nasce justificado. Filho de Deus Santo. Não. Todos nascem pecadores. E por isso pecam com muita facilidade, infelizmente. Desde a infância, sem ninguém precisar ensinar, nós aprendemos muita coisa errada.
O único homem que nasceu no lado certo foi Adão e fez uma escolha errada. E pagamos o preço até hoje. Mas, por ele desobedecer, partiu do jardim do Éden e todos nós nascemos pecadores. Romanos 3:23, pois todos pecaram, estão destituídos, fora da glória de Deus Pai. A morte de Jesus veio oferecer a todas as pessoas a possibilidade de se reconciliar com Deus. Deus abriu uma porta. Ficou calado entre o Velho e o Novo Testamento 600 anos. E depois, pela tua graça e tua misericórdia, enviou o teu Filho por um projeto que ele já tinha desde o começo do mundo. Deus é paciente e longânimo e sabe o momento para tudo em nossas vidas. Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar. E através do perdão dos seus pecados, teremos nossa reconciliação conquistada e uma porta aberta a Deus, aos céus, à vida eterna. E assim poderemos então abandonar o império das trevas e mudar para o reino de Jesus Cristo. Uma coisa que devemos aprender, independente de estar na igreja, a primeira coisa é você amar a você mesmo. Amar a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e nos valoriza. Será que você ama você a ponto de se igualar ao amor que Deus tem por você? Saiba que Deus ama muito você, a ponto de eu entregar o meu filho para morrer por você. Entende o que Jesus Cristo, o que Deus fez através de Jesus Cristo? Você teria coragem de dar seu filho para morrer por mim, André? Eu não tenho coragem. É difícil demais. Mas Deus fez isso por você. Então ame a você, talvez um pouco na proporção que Deus te ama. E volte-se para Deus e olhe o amor de Deus, tão grande Ele é. Porque eu cito aqui para você aquele versículo que eu muito gosto de citar. Qual? João 3,16. Não nos cansemos de ouvir esse versículo. Porque cada vez que eu leio esse versículo, eu fico sem palavras. Fico constrangido, com vergonha. Não consigo me caber dentro de uma caixa de fósforo. Porque ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso que quer dizer proporção, quantidade. Preste atenção, olha, foi de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho que estava lá no céu com Ele, reinando, Senhor de tudo. Ele não precisa de mim e de você, Ele é Deus. Mas Ele olhou para mim, olha, e eu te amo. É dessa forma. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Deus fez por nós na cruz. Então, o homem é pecador e está separado de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23, parte B do versículo. Então, o que Jesus quer? Quer nos libertar. Voltando lá em Isaías 61, a primeira coisa que ele falou, libertar. Ele quer quebrar os grilhões da morte que reina sobre nossas vidas. Ele quer nos libertar do domínio do pecado.
Romanos 6, versículo 18, fala assim: e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Libertado do pecado, hoje você será servo da justiça. Efésios 1, versículo de 7 a 8. Quem quiser acompanhar, Efésios 1, de 7 a 8 fala: nele temos a redenção pelo sangue, pelo perdão dos pecados, pelo sangue de Jesus, e de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Porque Deus age com sabedoria e todo entendimento. Vocês já perceberam como as pessoas que não têm aliança com Deus pecam deliberadamente e de forma abundante? Basta assistir o Jornal Nacional, seja qualquer tipo de jornal. Você vai perceber como as pessoas agem com inclinação para a maldade. Hoje, o que está imperando, o que nós estamos vendo mais falar sobre corrupção, né? Nossa. E é um mal que assola toda a humanidade. E essa corrupção lá em cima é um efeito cascata que vai afetar o mais pobre lá embaixo. Obrigado, filho. Momento certo. Quantos crimes, quantos roubos, quanta maldade. Isso acontece em qualquer lugar, não é só aqui no Brasil, não. Em todos os lugares do mundo, né? As pessoas fazem coisas que ofendem a Deus com uma frequência terrível, né? Elas nem sentem culpa do que fazem. É natural. Elas nem lembram de Deus. Na verdade, elas são escravas do pecado. Mesmo que queiram não fazer, mas fazem de uma forma natural. É natural do ser humano. E elas não conseguem se libertar. É como se alguém estivesse viciado no álcool, nas drogas, né? E sabe que aquilo faz mal, é errado, mas elas não têm força própria, sozinha, para sair daquela situação. Ela precisa de ajuda, né? Precisa de alguém para orientar, para levar, para mostrar, para fazer um tratamento, para mostrar a receita, um procedimento para sair daquela situação. E em Colossenses 3:5 fala, né, que fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é o que está na terra: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. É o que reina hoje na terra. É o que nós temos no reino do mal, nas trevas, né? Mas através da cruz temos a libertação. A mensagem da cruz promove em nós arrependimento. E quem verdadeiramente se arrepende, trava realmente uma luta para evitar pecar. Quando você aceita Jesus, quando você vê as coisas erradas, você está aqui vivendo nesse mundo, você todo dia é uma luta. E eu falo para você, você não vai ser perfeito, você vai cair, mas levante. Não se rasteje, porque o mundo se rasteja no pecado. Mas um cristão nesse mundo, ele tem que se manter em pé. Você vai cair, vai tropicar, vai errar hoje, vai errar amanhã, sim, mas o sangue de Jesus te lava, por enquanto você tiver o foco em Cristo Jesus. Né? Enquanto você falar, não, eu errei, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu errei porque eu sou imperfeito, não estou fazendo de pecado de mão erguida. Eu tenho anseio de fazer a vontade de Deus. Davi era assim. Davi cometeu alguns pecados que nós olhamos, nossa. Mas Deus conhecia o coração de Davi.
e fala que era um coração segundo o coração de Deus. Era um homem que andava segundo o coração de Deus. Deus conhece o seu íntimo, conhece o meu íntimo, e Ele sabe o que você realmente tem dentro de você. Quais são os seus anseios? A mensagem da cruz, como eu falei, nos traz um forte aliado, e que nos ajuda todos os dias é o Espírito Santo de Deus. Quando você se batiza e aceita Jesus Cristo, Deus dá o Espírito Santo dele para te ajudar, para te mostrar, para te dar, opa, olha, acorda, você está errando. Ele te orienta, ele está ali com você. Mas não caia em pecado e fique se rastejando no pecado e ache que o Espírito Santo vai ficar com você. Não. É uma vez salvo, sempre salvo, não. Levante, porque se não levantar, você apagará o Espírito Santo que Deus deu para você. Levante-se, procure estar com foco em Cristo Jesus. Quando você decide que Jesus será o seu Senhor, você recebe o Espírito Santo, dentre outras coisas, nos ajuda a não pecar e nos dá força, mas Deus nos capacita a viver de maneira digna e correta, para a honra e glória dEle. O pecado não nos domina mais. Amém? Amém. Temos a opção e a força para dizer não ao pecado. A cruz nos liberta. Jesus quer nos libertar também de alguma outra coisa, de algumas prisões. Lembra que lá no versículo 61, versículo 1, termina falando de prisões? Jesus quer nos libertar do medo da morte. Quando nós falamos de morte, alguns se assustam. Morte não é uma palavra muito legal. Você tem medo da morte? O medo da morte é um tipo de escravidão. Porque as pessoas têm tanto medo da morte? Resposta: porque não conhece o que vem depois. É assustador, né? Eu entrar ali num quarto escuro, não saber o que tem ali dentro. É estranho. Mas para o cristão é somente uma porta que se abre para outro lado, porque nós já sabemos o que tem lá. Tem graça e misericórdia de Deus. Amém? Amém. Tem Deus já reinando, Deus cuidando, zelando, para quando Ele voltar, você vai estar com Ele. Eu, até meus 30 e poucos anos, eu temia muito isso. Hoje não. Eu sei, por mais que eu caia, Deus me levanta e Deus tem algo melhor para a minha vida. A insegurança e a incerteza causam verdadeiro pavor em muitas pessoas que não gostam nem de pensar nesse assunto. Isto é uma escravidão. Diz o autor de Hebreus, porque por mais que fujamos do assunto, não podemos fugir da morte, não tem como. Então, vamos ler lá em Hebreus capítulo 2, ele vai falar algo sobre isso. Hebreus 2, versículos 13 e 14. Primeiro vou ler na linguagem revisada, né? Olha lá, capítulo 2, versículos 13 e 14. Visto, pois, que os filhos têm participado de comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora na linguagem
atualizada. Portanto, viste que os filhos são pessoas de carne e sangue. Ele, Cristo, também participou dessa condição humana. Ele veio à Terra e participou deste mundo, para que, por sua morte na cruz, derrotasse aquele que tem poder sobre a morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu a morte quando ressuscitou. Isto é, o diabo, ele tem o poder sobre a morte. E liberta-os hoje, libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Então hoje a morte já não é algo mais pavoroso, porque antes você estaria escravo, perdido, na escuridão, no sofrimento. Mas hoje a morte é só uma passagem para onde Jesus quer nos levar, para a vida eterna, um lugar de onde mana leite e mel. Segundo Timóteo 1,10 fala: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo, ele morreu inoperante a morte, e trouxe à luz a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. Mas veja que coisa tremenda, a morte de Jesus nos liberta do medo da morte. Por quê? Em Cristo Jesus temos vida. Vida e abundância, não é essa vida aqui. Vida e abundância que ele fala é vida eterna, vida com ele, após essa vida aqui. Essa vida é como uma neblina, logo passa. Hoje, com 48 anos, eu lembro da minha infância, parece que foi ontem. Passou muito rápido. Muito rápido. Meus filhos estão crescendo, minha filha eu carregava no colo, eu ninava meu menino. E falava, já pensava, não, tenho que aproveitar que vai passar muito rápido. Aproveite, ame as pessoas, não coloque condições, porque essa vida passa rápido. Aproveite a sua filha, porque isso aqui é breve, é muito breve, gente. O melhor está por vir em Cristo Jesus. Não se prenda a esse mundo, é uma ilusão. Tudo aqui é uma ilusão. Nada, por mais que você tenha, te faz feliz. Nunca vai te fazer feliz. Sempre vai te faltar alguma coisa. Sempre você vai estar correndo atrás de algo. E aquele algo, te garanto, que nunca vai te completar. Só Jesus Cristo completa as nossas vidas. Só Ele, mais nada. Não se iluda com esse mundo. É perdição, é ilusão. O diabo reina, ele ilude, ele engana. Deus tem algo melhor para nossas vidas e o melhor não está aqui. Se Jesus voltar hoje, você vai ter que passar pela morte. Você vai ser transfigurado, você vai mudar. E você vai ver a glória de Deus, como é maravilhoso. Não temos nem como explicar isso, mas é algo maravilhoso e muito bom, porque Deus é bom e Ele nos ama a ponto de querer o melhor para nossas vidas. O céu não é somente uma promessa, ilusão, é uma bendita realidade, e que eu creio nisso, e que possamos todos crer, né? Há um lugar maravilhoso preparado para os filhos de Deus, né? Quem conhece bússola? A bússola, ela tem como referência o norte. O magnetismo puxa ela para o norte. Então, é assim a cruz de Cristo para nós. Foi naquela cruz que Ele sofreu. E quando você olhar para aquela cruz, lembre-se, quem passou por ela foi Jesus Cristo, nosso Salvador. E medite o amor dele por nós. Seja ela referência para você entender e ver o quão grande amor Deus teve por nós, por permitir Jesus Cristo sofrer naquela cruz. Sempre lembre desse fato. O amor de Deus por nós.
1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Paulo continua nos apresentando a mensagem da cruz quando ele escreve aos cristãos de Éfeso. Você pode ler lá depois, de 12 a 16, onde declara a reconciliação que acontece através da cruz de Cristo. Então, a mensagem da cruz nos diz, em Romanos 5, de 6 a 8, grave bem esse versículo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer? Não. Só por você ser bom, eu vou me animar a morrer por você? Não, mas Deus amou, Jesus amou, te amou, me amou e fez isso por nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não pelos nossos méritos jamais conseguiremos fazer algo em favor de nossas próprias vidas. Não temos essa condição. A nossa imperfeição, o nosso estado de pecador, falho, imperfeito, não nos dá condições de nos salvar sozinhos. É pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, é que temos essa condição. Ele se fez maldição em nosso lugar, para tirar de nós a maldição. Porque estávamos perdidos e condenados, Cristo conquistou e nos justificou através do seu sacrifício na cruz. Ele trabalhou, ele se empenhou, entregou para que possamos ter salvação. A mensagem da cruz gera pelo menos 3 ações. Ela tem que gerar 3 ações no mínimo nessas vidas. Primeiro, arrependimento, mudança de direção. Você se arrepende e você muda. Muda seu foco. Meu foco não é mais esse, é aquele. Segundo, transformação. Ele transforma. Se ele muda, ele transforma. Conscientização do seu estado de pecador e ele muda. A sua vida passa a ter condições, através do poder de Deus, de enfrentar o pecado. E ele transforma, ele muda. Ele não vai aceitar mais aquilo que aceitava antes. Ele se transformou. E a terceira traz reconciliação. Volta para Deus e nele permanece. Arrependimento, transformação e reconciliação com Deus. Então, hoje, que dia que é hoje? Dia 10? 9? Dia 10. Hoje, dia 10 de setembro, hoje é dia de nos arrepender, transformar e se reconciliar com o Senhor. Não é amanhã, nem ontem, nem depois, nem à tarde. É hoje, é agora. Deus quer nos libertar, quer nos transformar e que possamos deixar Deus agir. Porque quando nós temos, como eu falei, a cruz como referência de quão grande preço Jesus pagou por nós, nós temos consciência e vamos mudar todos os dias um pouco mais, procurando chegar à perfeição de Jesus, nosso foco maior, porque Ele é o nosso alvo. É o dia de você experimentar a libertação dos pecados, é dia de você não mais viver escravizado pelo medo da morte, tomar posse das bênçãos que Deus tem para todos nós.
Lembrar porque Deus é bom e Ele nos ama. Então, nos amemos a esse ponto de aceitar esse amor de Deus nas suas vidas. Amém? Que Deus seja louvado. Amém.